Tamanho não é documento. Este é meu assunto hoje. Sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Primeiro, uma explicação. Se você ouvir alguém roncar no fundo do meu programa de vez em quando, é o meu cachorro Bubu. Eu tenho um Staff Bull Terrier que fica aqui do meu lado, no meu home office, onde eu gravo o podcast Café Espiritual. De vez em quando ele dá umas saídas, eu tento controlar isso aqui com o compressor do meu aplicativo, que eu estou gravando isso aqui num computador, né? Então, mas eu consigo fazer isso tudo de casa. Mas só uma explicação, não sou eu que estou rosnando de repente ou roncando, é o meu cachorro Bubu, né? Quem sabe um dia eu vou postar ele aqui em algum outro aplicativo. Eu não tenho Instagram, porque eu não sou muito, sei lá, já Facebook, YouTube, e-mail, Twitter já para mim já tá mais do que suficiente. Não quero partir para fotos e essas coisas mais. Bom, só a explicação. Bobagem. O assunto hoje é tamanho não é documento. Mais uma vez, nos vemos perante um fenômeno, né, que é o evento The Sand, né, que muita gente está criticando duramente, outras pessoas estão enaltecendo como prova cabal de que o Brasil e o mundo estão passando por um novo avivamento, que é o primeiro passo num grande avivamento entre a juventude. Para mim, não é um nem outro, mas eu quero me explicar bem, porque meu assunto principal não é esse. Meu assunto principal é como nós temos sido seduzidos pela tendência atual de quantificar sucesso ou de quantificar a nossa eficácia no ministério por números. Isso não é algo recente, já existe há bastante tempo. Desde que me entendo por gente, eu vejo pastores se reunindo em conferências e quando se apresentam, alguém pergunta: e a sua igreja, quantos membros tem? Ou sua denominação, quantas igrejas tem? Por que isso é importante? Bom, as pessoas dizem, se ele tivesse 1.000 membros, então ele é um grande pastor. Se ele tiver 100 membros, então ele não é um grande pastor. E muitos ficam pressionados e até frustrados porque não veem a sua igreja crescer até o número desejado e tão almejado que outros manifestam quando falam da sua igreja. E quem é convidado para pregar em certas conferências, obviamente, é alguém que tem alcance, tem envergadura de uma igreja muito grande. Mas nós temos que parar e entender alguma coisa sobre a história da igreja para nós conseguirmos um pouquinho de equilíbrio nessa questão de números, não é? 90%. Agora, pense bem, nós estamos falando de uma nação de centenas e centenas e centenas de milhões de fiéis ao redor do mundo. 90% de todos os membros do corpo de Cristo no mundo hoje pertencem a uma igreja com menos de 200 membros. 80%, ou seja, 80% de todas as igrejas têm menos de 100 membros. 100 membros. E pessoas ainda dizem, então, isso é uma anomalia. Meus irmãos, 90% da igreja não falhou em não fazer igrejas grandes. Só 10% tem mais de 200 membros. Se a sua igreja tiver 250 membros, você já está nos 10% das maiores igrejas do mundo. Claro que existem aquelas igrejas que são o famoso Carrefour da fé, não é? Aquele galpão que tem milhares de pessoas e todo mundo diz, isso aí deve ser grande coisa. Olha, se números fossem a única medida pela qual nós podíamos julgar a importância da fé, então nós teríamos que tirar o chapéu para os muçulmanos, teríamos que tirar o chapéu para muitos outros grupos. Basta ver Ramadã, não é? E ver os milhões de pessoas que se reúnem, né, para festejar Alá
e o seu profeta Maomé, e há tantos outros que a gente poderia dizer. Então, números, não é? A questão de números é uma falácia lógica chamada ad populum. Ad populum, ou seja, a população contando números, é uma falha, é um argumento falacioso da legitimidade ou a importância de qualquer coisa. Quando eles dizem, não, mas todo mundo está dizendo. Todo mundo, primeiro, não está dizendo coisa nenhuma. E dizem, não, porque nós temos tantas pessoas e tal. Isso não quer dizer necessariamente que a sua igreja seja saudável. Pode ser uma igreja enorme, cheia de crianças ou até de pagãos. Pessoas que simplesmente gostam da sua música, gostam do seu jeito, gostam do clima, gostam da atmosfera e vão lá porque sua igreja é um show. É um showzaço e o pessoal vai lá e se sente bem, pessoas todos se vestem bem, né? Botam lá seu desodorante, arruma o cabelo, bota um perfumezinho, todo mundo sorri. Quem não quer estar num lugar assim, né? Mas crentes, a pergunta é, são crentes? São cristãos de verdade, né? E quando você reúne 140 mil pessoas num evento, a minha pergunta é: o que de fato aconteceu? E o que é isto? Primeiro, nós temos que entender que qualquer evento super, mega, blaster, turbinado, biônico desses, é fruto, em primeiro lugar, de uma excelente organização e de uma mídia, de um marketing muito bem feito. Isto não denuncia necessariamente o mover do Espírito Santo. Ele é fruto de uma série de elementos que não são necessariamente do Espírito. Pode ser do Espírito, não estou dizendo que não é. Pessoalmente, tenho, assim, grandes reservas sobre os efeitos perenes de um evento desse tamanho, não é? Eu acho que esses eventos nos seduzem, nos deixam com a impressão de que o mover do Espírito Santo é isso. Mas quando você começa a ler os relatos de igrejas no livro de Atos, não é? De repente a igreja de Éfeso, que fez com que os discípulos se mobilizassem, né, para levar profetas e mestres, era uma igreja pequena. Era uma igreja muito pequena. Nós estamos falando de uma dúzia de pessoas inicialmente e foi crescendo, foi se multiplicando. Mas muitas igrejas saudáveis, quando crescem até um certo ponto, se dividem. Por quê? Para que o pastor possa discipular os seus membros. Não tem como um pastor discipular 1000 membros. Ele precisa de uma equipe para fazer isso, não é? Não tem como alguém manter um relacionamento pastoral com centenas e centenas ou milhares de pessoas. Podem ter grande apreço pelo seu púlpito, e o púlpito, obviamente, é um dos instrumentos principais do pastoreio, mas o efeito em si precisa acompanhar, aconselhar, visitar, orar quando está doente, enterrar os seus falecidos, casar os seus jovens, dedicar as suas crianças, batizar os convertidos, ou seja, é um trabalho intenso. Pastoreio não é só chegar lá, aparecer no palco, pregar e ir embora. Isso não é um pastoreio, né? Então, nós temos que ter extrema cautela, nós temos que ter muita cautela quando nós condenamos grandes eventos ou grandes igrejas. Não acho que não merece condenação só por causa do seu tamanho. Eu acho que precisa ter muita cautela ao avaliar essas coisas e não deixar que estas coisas façam com que você se sinta menos ou que você se sinta frustrado, porque 90% das igrejas ao redor do mundo têm uma membresia menor do que 200. Então, vamos colocar nossos olhos naquilo que importa. A igreja está produzindo discípulos? As pessoas que frequentam a sua igreja praticam uma piedade, oram diariamente, leem a Bíblia, são alimentadas na sua igreja, quando chegam, são discipuladas? Porque se você só estiver fazendo eventos, então você não está formando cristãos, você está formando frequentadores. E frequentador não é necessariamente discípulo.
Aliás, frequentador apenas? Não é. É apenas um ouvinte da palavra e não um praticante. Bom, este é o assunto de hoje. Eu volto toda segunda e quinta, eu e meu fiel companheiro aqui, meu cachorro Bubu, que já roncou 2 vezes aqui durante o programa, mas eu volto com mais uma edição toda segunda e quinta desse podcast Café Espiritual. Volto a oferecer o meu e-mail, podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro @gmail.com, ou você pode entrar na minha página do Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Eu estou abrindo amizades para pastores, seminaristas, principalmente, tá? Mas você tem que se identificar como tal, não basta apenas colocar sua foto e seu time de futebol. Isso aí não vai dar. Mas pode mandar uma mensagem para mim e qualquer coisa que eu puder fazer, estou à disposição, estou aqui às ordens para orar por você, se precisa de uma palavra. Eu pastores há 25 anos, estou no ministério há mais de 40, então fico à sua disposição. Mas eu volto. Até poder falar novamente, desejo a todos um dia excelente e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.